Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Tony e hoje nós vamos falar sobre magnetismo, tá? Que é uma propriedade que alguns materiais têm muito interessante. Inclusive você já deve ter brincado com materiais que apresentam essa propriedade, né? O magnetismo. Basicamente, né, o que a gente entende por magnetismo, né, é uma propriedade que alguns elementos têm de atrair, né, substâncias ferrosas, ferro ou, né, elementos que são chamados ferromagnéticos. Nós vamos ver mais para frente o que é isso. Tá? Então, o magnetismo ele está presente em alguns materiais que a gente chama de ímãs. E nós temos dois tipos de ímãs, os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Os ímãs naturais, né, um exemplo de ímã natural é a magnetita, que é um material, né, que é encontrado na natureza. Então, é extraído, né, da natureza esse minério e ele é naturalmente magnético. Outros ímãs são produzidos pelo homem, certo? Então, eles são ditos artificiais, não são encontrados naturalmente na natureza. Então, nós temos dois tipos aqui representados, né, por ímãs artificiais, que são ímãs de neodímio e de ferro-boro, que são exatamente, tem até aqui um exemplo, né, que são ímãs também, como você está acostumado a ver, só que não são naturais, eles são produzidos, então são compostos, né, de ferro e boro, que trazem essa propriedade magnética. Então, como eles não são encontrados na natureza, eles são chamados de ímãs artificiais. Mais para frente, você vai ver que existem outros tipos de ímãs artificiais, que são produzidos, né, de uma maneira diferente, nós não encontramos eles não estão sempre magnetizados, vamos dizer assim. Tem condições específicas para eles se tornarem ímãs. Tá? Mais para frente a gente conversa sobre isso. Aqui tem outro exemplo também de ímãs, né, que são produzidos também, né, pelo homem, então são artificiais, não são encontrados na natureza. Okay? Bom, e o que tem de interessante em nossos ímãs? O ímã ele tem a propriedade de, ao redor dele, modificar o seu espaço. E isso recebe um nome. Né? Então o ímã ele produz um campo magnético, né, que é uma modificação do espaço. E nessa região do campo magnético, quando você coloca determinados materiais, esses materiais são atraídos pelo ímã. Certo? Você colocar, por exemplo, um prego, colocar uma outra bolinha, né, que é produzida por um elemento ferromagnético, ela vai ser atraída pelo ímã. Se você colocar outro, nem todos os metais são atraídos. Se você colocar, por exemplo, um alumínio próximo do ímã, ele não vai sofrer essa atração. Mais para frente a gente vai ver direitinho cada caso, né, desses tipos de materiais. Aqui está representado um ímã, certo? A gente representa um ímã ele tem dois polos, né? O ímã tem dois polos, todos os ímãs têm dois polos. E aqui a gente vê essa deformação que o ímã causa no espaço, que a gente chama de campo magnético. Então aqui nós temos uma representação de algumas das linhas de campo magnético, que são chamadas, né, linhas de campo magnético, isso aqui. Apesar de elas não estarem aqui completas, todas as linhas do campo magnético elas são fechadas. O que isso quer dizer? Que todas as linhas que saem do polo norte chegam ao polo sul. Tá? Outra coisa interessante, a orientação convencionada é essa. Linhas do campo magnético saem do polo norte e chegam ao polo sul. Dentro do ímã é o contrário, né? Elas saem do polo sul e chegam no polo norte. Isso dentro do ímã. E fora, saem do polo norte e entram no polo sul. Então percebam que isso aqui, essas linhas, elas são, de certa forma, contínuas. Por isso que a gente diz que elas são fechadas. Tá? Então as linhas de campo magnético, elas são fechadas. Isso aqui é uma representação de um campo magnético produzido por um ímã. Uma propriedade bastante interessante que nós vemos nos ímãs também, que a gente vai falar agora, é a sua indivisibilidade. O que isso quer dizer? Se você pegar uma barra de ímã, que nós estamos representados o polo norte e o polo sul, e você quebra esse ímã ao meio, você vai obter dois ímãs iguais, aonde você vai ter polo norte e polo sul em cada um dos ímãs. O que isso quer dizer? Que você pode quebrar o seu ímã em quantas partes você quiser, mas isso não vai separar os polos dos ímãs. Vai simplesmente formar novos ímãs. Então, este polo norte aqui, você pode pensar o seguinte, tá? Então eu vou dividir o meu ímã ao meio aqui. Então eu ficaria com um polo norte só e um polo sul só.
Mas não é isso que acontece, né? A gente vai ter um ímã com polo norte e sul e outro ímã com polo norte e sul exatamente iguais ao ímã anterior, só que menor. Se eu dividir de novo cada um deles, eu vou continuar tendo novos ímãs, cada um com o seu polo norte e o seu polo sul respectivo. Então isso é uma propriedade dos ímãs, é a indivisibilidade deles. Você não consegue separar os polos de um ímã, tá? Você não produz, por exemplo, o que a gente chama de monopolo magnético. Não, você tem sempre dois polos em cada ímã. E como é que esses polos interagem? Como é que os polos interagem entre si? Isso é uma propriedade que foi encontrada, né, através de práticas experimentais. Você verifica, através de experiências, como é que isso acontece. O que se verificou? Né? Que quando você tem polos de nomes diferentes, no caso aqui, ó, o sul interagindo com o norte, você tem uma atração entre esses polos. Então é representado assim. Umas setinhas que indicam que eles estão se atraindo. Isso você pode perceber, você pega dois ímãs, né, e você verifica ali que quando você aproxima um lado do outro, eles podem atrair. Se você vira um ímã, aquele lado que antes atraía agora começa a ser repelido. Isso identifica que você trocou de polos. Tá? Então, ó, polos de nomes diferentes se atraem e polos de nomes semelhantes se repelem. Então aqui ó, nós temos o polo sul com o polo sul. E esses polos, né, acabam gerando uma repulsão entre si, que é indicada assim. Se você virasse esses ímãs aqui e deixasse, né, o norte aqui e virasse aqui deixando o norte aqui também, ficaria norte com norte e aconteceria a mesma coisa. Você teria repulsões também. Tá? Então o importante é o seguinte, polos iguais, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Agora vamos falar de um ímã um pouquinho diferente. Né? A gente falou aqui de magnetita, que é um minério que produz um campo magnético, e também ímãs que são produzidos pelo homem, que são ditos artificiais. Só que nós temos um ímã muito interessante, inclusive eu estou pisando em cima desse ímã agora. Tá? Esse ímã é a Terra. A Terra é um ímã bem grande. Apesar do seu campo magnético não ser tão intenso assim, a gente pode dizer, pô, a Terra é muito grande, né? Então ela é como se fosse um ímã grandão, só que com um campo magnético um pouco fraco. A Terra, como os outros ímãs, ela também tem polos magnéticos, né? Você tem o polo norte e o polo sul. Uma coisa que eu esqueci de dizer, por que a gente chama de polos norte e polo sul? É porque basicamente nesses polos são onde você tem o maior campo magnético. Se você analisar essas regiões aqui, ó, né, das linhas de campo, aqui elas estão mais concentradas. E aqui ao redor elas estão um pouco mais dispersas. Isso identifica que nos polos magnéticos, o campo magnético é mais intenso. E na Terra a gente observa isso também. Nós temos na Terra um polo norte e um polo sul magnético, e tem um polo norte e um polo sul geográfico. Através de atividades experimentais se verificou que, atualmente, nós temos no nosso polo norte geográfico, lá em cima, lá, se encontra o polo sul magnético da Terra. Tá? É como se a barrinha da Terra, se nós transformássemos ela num grande ímã, ela seria assim, ó. Um pouquinho diferente dos polos geográficos ali, na verdade está invertido. Né? Então você teria aqui o polo norte geográfico e lá nesse polo norte geográfico você teria o polo sul magnético. E aqui embaixo, como o nosso ímã, né, esse aqui, você teria o polo sul geográfico e o polo norte magnético. Só que eles não são exatamente nesse eixo. Se a gente pensar aqui que tem um eixo norte-sul, a nossa barriga de ímã estaria um pouquinho invertida, um pouquinho inclinada, assim, ó. Então não coincide exatamente o polo norte geográfico com o polo sul magnético. Eles não estão exatamente no mesmo ponto. Mas isso não importa, tá? O importante é que a Terra ela se comporta, na verdade ela é um ímã bem grande. Isso, depois a gente vai trabalhar, vai ver como é que esse campo magnético ele é produzido, é bastante interessante, e que benefícios ele nos traz, porque sem o campo magnético da Terra, nós não teríamos, por exemplo, condições de manter vida aqui no nosso planeta. Então ele é fundamental para a manutenção da nossa vida e para a proteção, né, dos seres que estão aqui contra a radiação que vem do Sol. Tá? Então é basicamente isso, né? Você verifica que a Terra é um grande ímã, por isso que você se orienta através de bússolas. Antigamente você tinha o uso de bússolas que era mais difundido, inclusive na navegação e tal. Hoje em dia você tem GPS, você tem outros meios de se orientar pela Terra.
Mas uma das principais vantagens de você ter a Terra como um grande ímã é você poder se orientar magneticamente utilizando a bússola. A bússola é um instrumento que ele simplesmente magnético. Você não tem nenhum outro tipo de interação, ele só interage magneticamente. Se você colocar a bússola perto de um ímã, ela vai se orientar através das linhas de campo. E aqui na Terra também. Se você colocar a bússola aqui, você vai ver que a bússola vai se orientar pelas linhas de campo do campo magnético da Terra, certo? Então é muito interessante como é produzido o campo magnético da Terra e as vantagens que ele traz para os seres humanos e para os seres vivos em geral. Certo, pessoal? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção.